Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no ITA. Queria agradecer ao Dr. Miguel por essa conexão com o ITA, né? A primeira vez que estou nessa instituição, e o que mais me impressionou não foi a estrutura, que parece que é ótima, mas o fervor hoje na cerimônia que eu percebi de orgulho das pessoas que aqui trabalham, das pessoas que aqui estudam. Então, sim, foi para mim particularmente comovente ver esse senso de pertencimento, né, que algumas organizações brasileiras têm capacidade de engajar e de despertar com quem é de fora. Tem muita relação com a Fiocruz, eu percebo na Fundação Oswaldo Cruz também esse senso de urgência, de importância do trabalho para o Brasil. E agradeço o Itaex por viabilizar a minha vinda aqui, conhecer novos colegas, né, descobrir novas oportunidades e descobrir amigos em comum lá no Texas. Cadê a professora dali? Um amigo comum em Bauru, né? Então, esse mundo cada vez é realmente menor do que a gente imagina. Então, é difícil, né, falar depois do Dr. Miguel. Eu vou tentar fazer alguns ganchos e cada vez que eu ouço o Dr. Miguel falar, sempre tem detalhes de TOC, porque a gente começou por vias diferentes, né? Eu não tive o prazer de conhecer o Goldert, mas eu, lá do Rio Grande do Sul, né, do fim do mundo, como dizia o Papa Francisco, me propus a desenvolver a parte científica de teoria das restrições. Mas não é isso que eu vou cansar a tarde de vocês hoje. A ideia é sedimentar alguns desses conceitos que o Dr. Miguel tão bem apresentou e mostrar que a TOC ela é extremamente simples, por vezes ela parece simplória, chega a nos ofender, né? É tão simples, por que eu não pensei isso antes? Mas ela é, antes de tudo, um princípio de gestão, uma filosofia de gestão. E é incrível que depois que a gente começa a entender esses conceitos, a gente expande isso, como vocês viram, para projetos, para processos, para indicadores, para a cadeia de suprimentos. Vou falar rapidinho só do GEMAP, né, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno. Ele começou lá na Unicinos, que é uma universidade da Companhia de Jesus. Trabalhei da Ordem dos Jesuítas até julho do ano passado, e a partir de agosto ingressei na Federal de Santa Catarina. Eu brinco que é um grupo de pesquisa que tenta juntar teoria e prática. Teoria é um lugar onde a gente sabe o porquê de tudo, mas nada funciona. E a prática, tudo funciona e a gente não sabe o porquê de nada. Então, a gente junta teoria e prática, nada funciona e a gente não sabe o porquê das coisas. Brincadeiras à parte, o que a gente busca é justamente o contrário, né? É juntar, saber por que as coisas funcionaram e prescrever para as empresas coisas que a gente sabe que funcionará e não utilizar a empresa como um laboratório, né? Então, isso que me orgulha bastante, porque os papers que a gente publica, boa parte deles tem uma história real, uma vida, né? Algo que realmente provocou a mudança. Como um grupo de pesquisa, isso nos orgulha bastante, né? Que são os prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais do grupo, nacionalmente e internacionalmente. Então, praticamente desde a fundação, o grupo todo ano tem algum prêmio nacional ou internacional na área de gestão. Esse ponto aqui também nos orgulha bastante, né? Esse livro particularmente eu destaco, que é Design Science, porque muitas vezes na academia, né, a gente, para fazer ciência, não vai ter tempo para desenvolver projetos com empresas, e muitas vezes para desenvolver projetos com empresas e gerar um impacto tecnológico, a gente não vai ter condições de fazer um rigor científico. E a gente escreveu lá um livro sobre Design Science Research, que é um método de pesquisa sobre como a gente desenvolve pesquisas tecnológicas e que façam avançar a ciência, né? Então, ele foi publicado também pela Springer e, mais recentemente, a gente tem todos os livros publicados também em editoras internacionais. E aqui é um dos pequenos orgulhos da vida aí. Naquele momento da Covid, a gente teve uma parceria bastante estreita com a Fundação Oswaldo Cruz naquele desafio. E fechando o comercial, né? Então, essas aqui são as empresas que a gente vem desenvolvendo projetos aí ao longo desses 16 anos do grupo de pesquisa, empresas públicas, privadas, uma série de projetos.
Teoria das restrições, né? Poxa, esse nome comercialmente é horrível, né? Quem é que quer comprar uma teoria, né? Quem é que precisa de uma teoria, né? E aí a gente já vai discutir isso. Esse nome teoria, né, ele não sai do nada. A teoria busca justamente acelerar, né, e além de acelerar, tornar mais seguro e mais eficaz as coisas que a gente vai fazer nas empresas, né? A teoria não é para ser burocracia. O paper não deveria ser uma regra burocrática. Então, e a ideia de teoria é que ela vai fornecer, né, uma ideia popperiana de uma explicação para os fenômenos, e quanto mais ampla essa teoria, quanto mais refutável, mais cientificamente válida ela é. E a teoria das restrições tem alguns conceitos e premissas que se encaixam nessa ideia de teoria, né? E como o Dr. Miguel colocou, foi criado aí pelo Eliyahu Goldratt, né? É um físico que saiu da física para a área de gestão, né? Ele coloca num dos textos dele, porque na área de gestão ele via os resultados mais rápido. Na física, muitas vezes, demorava anos trabalhando para ver algum resultado, e na gestão ele conseguia implementar as ideias dele e ver efeitos mais rápidos. Aqui o doutor Miguel colocou a meta é a porta de entrada para todos, né? Eu brinco com os alunos que cada um tem suas crenças religiosas, mas uma das coisas que eu acredito é que a gente não se encontrou na tarde de hoje por nada. E, na minha opinião, eu estou aqui hoje para passar uma missão para vocês, que é lerem a meta. E se vocês não lerem a meta, no momento da morte, vocês têm que morrer com aquela culpa. Eu recebi a mensagem de ler a meta e não li. Então eu não vou conseguir evoluir, eu vou ter que retornar para a Terra para ler, porque realmente esse livro é transformador. Mas o Goldratt foi desenvolvendo, conforme os problemas que ele ia enfrentando, ele ia questionando os pressupostos, e ele brincava, né, o doutor Miguel deve saber melhor que eu, que ele tinha descobrido um princípio, como o Mendeleev descobriu um princípio na tabela periódica. A tabela periódica é completa? Não. Mas a gente sabe que quando a gente descobrir um novo elemento, aonde que ela deve estar. Ele descobriu um princípio de gestão, que é a teoria das restrições, e que esse princípio de gestão se aplica a projetos em corrente crítica, se aplica a contabilidade de ganhos e em contabilidade de custos, indicadores e tomada de decisão na síndrome do trabalheiro. Ela consiste num processo de pensamento, né? A gente estava conversando de POSoft, né? De eu definir o problema, de eu especificar o problema. Então, como é que eu posso fazer essa estruturação para, em sistemas complexos, buscar as alavancagens, né? Tem um dos pontos, né? Qualquer sistema complexo tem uma simplicidade inerente. Como a gente identifica aqueles poucos pontos que, com o menor esforço, a gente maximiza o impacto? Não é óbvio em supply chain, o necessário sim, mas não suficiente em tecnologia, marketing. E esse livro que eu comento, reforço, sublinho as palavras do Dr. Miguel, que é A Escolha, né? Onde ele coloca que uma das coisas mais difíceis é gerenciar pessoas que têm diferentes interesses, com diferentes objetivos, e que por isso mesmo torna uma organização que é complexa, né? E onde ele busca viver uma vida plena e não uma vida fácil. E para isso ele abre mão de um dos maiores prazeres do ser humano, que é culpar os outros. É muito fácil a gente culpar, né, por ter um sistema tributário ruim. Difícil é a gente arregaçar as mangas e sair do caminho fácil de reclamar para os outros e buscar uma vida plena, de procurar a solução. E este último livro, né, é um livro de 1.200 páginas. Eu coloco ele como até um dos nossos, porque a gente fez a tradução dele do inglês para o português. Então, vocês imaginem o trabalho que deu para fazer esse negócio. Esse é um dos livros de cabeceira do Jack Bezos. Então, saiu recentemente uma lista, né, dos livros dos principais CEOs tecnológicos, e a Meta é um dos livros de cabeceira que ele recomenda que os seus executivos leiam. Mas vamos lá, né? Primeiro, a teoria das restrições, ela vai funcionar, né? Ela
uma das premissas dela, é que todo sistema tem uma meta. Toda organização tem uma meta. Né? O próprio ITA está na insígnia de vocês, né? A busca, paixão pelo futuro. Né? Então, quer dizer, ser um agente de mudança, ser um agente de desenvolvimento. Então, todo sistema, seja uma organização, uma cadeia de suprimentos, um país, tem uma meta. A Cruz Vermelha possui uma meta, salvar vidas. Só que todo sistema que tem uma meta, ele vai ter o que necessariamente? Restrições. Coisas que impedem esse sistema de alcançar a sua meta. Claro que numa empresa privada com fins lucrativos, muitas vezes a meta é ganhar dinheiro hoje no futuro. Tá? Então, mas tem outras organizações, né, a Igreja Católica, a Cruz Vermelha, a meta não é ganhar dinheiro hoje no futuro. Porém, dinheiro para a Cruz Vermelha é uma condição necessária. Por mais que ela queira, ela precisa de recursos para financiar essas operações. Então, primeiro, qualquer sistema, um sistema produtivo, um projeto é um sistema, eu tenho uma meta, concluir o projeto no prazo, gerar recursos. E toda meta terá restrições. Quando a gente explica restrições de maneira física, é fácil de entender, um equipamento que me limita. Mas essas são as mais fáceis de resolver. As mais difíceis, né, professora Carmen, que a gente estava falando da PO Soft, são os nossos pressupostos, os nossos modelos mentais, ou que o doutor Miguel apresentou ontem, regras de negócio que a gente assume, muda a tecnologia e continua trabalhando da mesma forma. E essas são as mais difíceis, da gente conseguir perceber. Em compensação, quando a gente consegue percebê-las e atuar nelas, a gente consegue resultados que a gente pensava que eram, como ele terminou também, impensáveis antes, né? Que pareciam impossíveis e agora são indispensáveis. Então, a gente tem vários tipos de restrições físicas, gerenciais, comportamentais. Indicadores, né? Volta e meia, são fatores aí que limitam, né? Se eu vou publicar um paper com um colega e ele vai ser dividido dos pontos, por que eu vou colaborar com o meu colega? Não, mas por que não fazer dois? Né? Por que ter esse indicador? Enfim. O doutor Miguel tangenciou, né, essa operação, falou do processo de focalização, eu vou colocar ela. Porque esse outro nome também é antipático, né? Quem é que quer ficar restrito? Né? Preso, fechado, ninguém quer fazer isso. Então, poxa, se eu tenho esse sistema produtivo, com esses tempos de produtividade de peça por hora, né? 5, 2, 5, 20, 5, 4, 10, poxa, está meio óbvio, né, que a gente vai estar limitado a conseguir produzir apenas 2 unidades por hora, já em regime. Poxa, não seria mais simples, pô, vamos nivelar isso aqui. Pô, esse aqui está com recurso sobrando, esse aqui também, vamos nivelar. Todo mundo produz 5 unidades por hora, eu já vou conseguir o dobro disso. Tudo bem? Estamos juntos? Poxa, agora eu vou conseguir produzir 5 por hora. Mas o doutor Miguel comentou que a gente tem o diabo, o eterno inimigo da engenharia de produção, que é a variabilidade. Se esse recurso tem 90% de chance de produzir 5 recursos por hora, 90% de produzir 5 por hora e assim por diante, qual a chance de 7 recursos produzirem 5 por hora? É um valor próximo a zero, concordam? Então é quase certo que nem de perto vai produzir 5 unidades por hora. Porque as máquinas vão quebrar, a matéria-prima não vai chegar, etc. Não, então vamos fazer o seguinte. Todo mundo quer ser enxuto, né? Fitness. Eu gostaria também, não tenho me esforçado tanto para isso. Vamos botar um estoquezinho aqui, né? Entre essas máquinas, porque se alguma delas falhar ou atrasar, a outra não para. Ok? Ok. Só que agora, pessoal, na medida que a gente nivelou isso, quantos recursos a gente tem que administrar?
7 recursos. Ora, depois da gente fazer isso, a gente tem que garantir que todos busquem o seu máximo esforço, não é isso? Se todos estão trabalhando a 5 por hora. Então vamos botar um indicador de produtividade aqui, de eficiência, nesse, um nesse, um nesse, um nesse. Poxa, se eu botei esse indicador de produtividade, eu vou querer ficar parado? Não. Ficar parado é ser improdutivo. Eu vou tentar produzir mais. Se eu produzir mais do que, né, aquela taxa, eu não vou começar a formar estoques intermediários. E aí a gente começa a entrar num mundo onde muitas vezes falta produção, porque estatisticamente é quase impossível, ou outras vezes a gente começa a tentar produzir o máximo possível e a gente vai perdendo produtividade porque a gente vai gastando recursos. Vamos ver como isso é intuitivo. Vamos dar, quem usa HP aí, né, um ClearX, né? Saímos desse mundo de tentar garantir com que, me digam se vocês não ouviram isso alguma vez na vida, se cada um fizesse a sua parte, estava tudo resolvido. É o princípio dos ótimos locais que a gente acabou de colocar. Vamos nivelar todo mundo, garantir que cada um faça a sua parte e não tem erro. Vai sair 5 peças por hora. Esse é o caminho para a gente despertar o principal recurso de qualquer gestor, que é a atenção dele. Porque a gente teve que dispersar a atenção do gestor em 7 recursos e não naquele recurso que governa o desempenho do sistema como um todo. Dando um ClearX, saímos desse mundo dos ótimos locais. Muito bem. Já vimos que nós temos um gargalo, uma restrição limitando a nossa produção, certo? Ou seja, por mais que os outros recursos possam produzir mais, como eu tenho que montar os dois aqui, chega a 2, só vai sair 2 por hora. Ora, o que a gente poderia... Vamos avançar um pouquinho, né? A gente já viu que a produção máxima seria de 2 produtos por hora. Se eu aumentar a taxa de produção de 10 unidades, de 4 unidades da operação 25 para 10, vai sair alguma coisa a mais? Nem um pouco. Se a gente aumentar isso, em algum momento vocês vão ter aula de custos, vai reduzir o custo unitário, vai parecer que a gente ganhou dinheiro. Mas na verdade é só uma miragem, porque não saiu nenhum produto a mais, concorda? A única coisa que a gente fez foi mais estoque aqui. Ora, o que vai acontecer se na produção de C, se as operações 10 e 15 produzirem mais do que 2 unidades? O que a gente vai formar aqui? Estoque. Estoque é dinheiro. No Brasil, quanto custa o dinheiro por ano? 14,75. Não é algo que a gente gostaria de fazer. Ora, o que vai acontecer se a máquina 10 quebrar? Eu vou parar de produzir aqui, certo? Se ela quebrar por 4 horas. Se eu produzo 2 por hora, eu vou perder a produção de 8 peças, né? 4 vezes 2, 8 peças. Quando essa operação voltar, eu vou recuperar essas 8 peças que eu não produzi? Só fazendo hora extra, só vindo no sábado, etc. Eu não tenho como recuperar nunca. Agora vejam o seguinte, se a operação 30 quebrar, o resultado vai ser diferente? Muito. Vejam, pensem comigo. Essa máquina quebrou 4 horas, certo? Só que essa não parou. O que vai acontecer? Depois de 4 horas eu vou ter 8 peças aqui. Estamos juntos? Emitam sons. Muito bem. Tem 8. Quando essa máquina voltar, em praticamente 1h30 ela recuperou as 8. Então, o que significa isso? Que os recursos têm diferentes níveis de importância para garantir com que a gente tenha a máxima produtividade. Não seria intuitivo o seguinte: poxa, se essa máquina pode quebrar, quem sabe eu boto uma proteção aqui.
bota um estoquezinho de 8 peças. Se eu botasse um estoque de 8 peças aqui, e essa operação quebrasse, essa máquina pararia? Ela estaria protegida por 8 horas. E eu garantiria sair 2 peças por hora. Correto? Ora, se essa máquina quebrar, essa não pode parar. Não seria importante eu ter um espaço aqui para armazenar essas peças? Estou protegendo o sistema como um todo da variabilidade. E vamos imaginar, não botei nos slides, que essa máquina quebrasse. Se essa máquina quebrasse, o que aconteceria? A máquina que passou por um gargalo, ela ficaria aqui o quê? Esperando. E esse tempo a gente não recupera também. Então não faria sentido ter uma outra proteção aqui? E com essa proteção a gente garantiria que sempre sairia 2 unidades por hora. Então eu protejo o sistema das variabilidades. Só que o seguinte, Daniel, e os indicadores? Poxa, a minha máquina vai querer produzir mais e mais e mais. Aí a gente não poderia botar um mecanismo diferente? Não poderia liberar a entrada de materiais na mesma taxa que essa máquina processa? Fazendo isso, a gente precisaria gerenciar não 7 equipamentos, mas apenas 3. E isso não é usar melhor a atenção dos gestores? Quem é gestor aqui? Me digam se a atenção de vocês não é hiper disputada. Olha, te mandei um e-mail, recebi um zap dizendo que eu te mandei um e-mail. O que a pessoa está atrás? Da atenção. É ou não é? Então, por que a nossa atenção é tão disputada? Porque a gente não foca muitas vezes, ou o sistema não está desenhado para que a gente foque naqueles pontos que vão proporcionar o desempenho. E vejam o seguinte, se eu dobrasse a produção aqui de 4 para 10, não faria qualquer diferença. Mas se eu dobrasse aqui de 2 para 4, faria alguma diferença? Faria toda a diferença. Num sistema produtivo isso é muito fácil de perceber, mas num processo de negócio, num processo de desenvolvimento de produto, aí as coisas não são tão evidentes. Num currículo de curso, num projeto de pesquisa, né? Então, isso que a TOC começou no chão de fábrica é o princípio da gente gerenciar a partir das restrições, porque se o sistema não tivesse uma restrição, ele cresceria indefinidamente ou decairia indefinidamente. E mesmo o universo, a gente sabe que está em expansão, e o pessoal comenta, né, os físicos, que ele vai encontrar a sua restrição e voltar a reduzir. Então, mesmo o universo, ele tem restrições. O ponto que eu coloco só é o seguinte, senhores. A questão da restrição, ela depende da meta. Nesse sistema, é produzir mais. No caso da Cruz Vermelha, é atender mais, né, pessoas, salvar mais pessoas. Então, a restrição, ela é função da meta que a gente define para o sistema. Então, ela não é estática, ela não é constante. Né? Então, isso pode estar mudando. Para isso, é o que o doutor Miguel colocou. A gente tem identificar a restrição. A gente não identificou? Passo 2, explorar a restrição. Se essa máquina, o trabalhador não tem que almoçar, se ela parar, as máquinas almoçam? Não. Mas quando o operador vai almoçar, a máquina não para? Isso não seria 10 horas por semana, 40 horas no mês, 48, né, no ano? Então, explorar a restrição, não deixar essa máquina parar. Passar uma peça com problema de qualidade, não seria explorar a restrição? Né, desperdiçar o tempo da restrição? Então, o segundo passo, por isso que o Dr. Miguel comenta bem, não é só identificar a restrição e vamos eliminar ela. Será que a gente está usando ela ao máximo possível?
Será que se a gente usar ela melhor, a restrição não vai estar em outro lugar e a gente nem precisou gastar dinheiro? Então, a gente tem que usar a restrição com inteligência. Esse terceiro passo, para mim, é o mais difícil, porque tem a ver com indicadores, que é explorar, subordinar tudo à restrição. Ora, se essa produz 2 unidades por hora, e essa aqui continuar fazendo 5, isso não é subordinar. A gente vai gerar aqui estoques. Subordinar é dizer para ela, não produza nada além do que eu preciso. Só que aí, o que vai acontecer com o meu indicador de eficiência e produtividade? Pô, tu tem 5 de capacidade, tu está só produzindo 2? Tu é um cara produtivo ou improdutivo? Improdutivo. E as empresas estão cheias de indicadores atrelados aos resultados dessa maneira. Cheia. E aí o cara do chão de fábrica fica brigando com o PCP, pelo amor de Deus, me manda produzir, como é que eu vou bater minhas metas? Com a inconcordância verbal que eu fiz. Exatamente assim. Então, o terceiro passo é subordinar tudo. E isso, quando a gente vai para processos, para políticas da empresa, isso é mais difícil, porque isso significa, por vezes, abrir mão de espaço, abrir mão de poder, tem egos, né? Aí a grande questão é, como é que eu alinho a empresa em direção à meta? Como eu valorizo quem pensa no todo e não na parte? Né? Porque em muitas organizações, as pessoas são premiadas não pela sua contribuição para o desenvolvimento global, mas as pessoas são premiadas pela entrega local que ela fez. E a gente gera um negócio chamado comportamento insular, que é as disputas internas que levam a organização no médio e longo prazo a... Né? Isso é uma coisa que eu fiquei bem feliz de ver as pessoas falando do ITA. Né? Isso é a gente pensar no sistema como um todo. Fiz tudo isso, elevo a restrição. Aí sim. E aí vem o passo mais perigoso. Elevei a restrição, agora está resolvido. E aí que vem a questão do processo de melhoria contínua. Se eu eliminei a restrição, eu devo voltar ao primeiro passo. Porque todo sistema terá uma restrição. E se eu não voltar ao primeiro passo e identificar a nova, eu vou continuar, eu vou aumentar a minha ineficiência, porque eu vou trabalhar bem no lugar errado. E a pior coisa que tem é trabalhar bem no lugar errado. Não é isso? Bom, enfim, né? Então é qualquer elemento ou processo que limita a organização da meta. Pode ser caixa, pode ser uma política, pode ser um indicador, pode ser algo físico. Né? Uma premissa, toda a teoria tem que ter uma hipótese, né? Para ser falseada. A premissa da teoria é que existe pelo menos uma restrição que limita o crescimento ou o sucesso. Se vocês mostrarem um sistema que não tem uma restrição, a teoria está invalidada, popperianamente. Né? Nós vamos criar umas hipóteses ad hoc para proteger ela, mas tentem trazer isso. Algumas vezes parecem haver múltiplos gargalos, parece que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente muitas vezes não entendeu o problema em profundidade. Então, cada minuto perdido na restrição é um minuto perdido no sistema como um todo. Cada minuto ganho numa não restrição é apenas uma miragem. E tem empresas e áreas que têm fábricas de miragem. A partir disso, ela se expandiu para várias áreas, para finanças, né? Na parte de contabilidade e finanças. Então, tem um artigo que a gente publicou, aí tem lá no Lattes, eu posso passar no British Accounting Review, agora com tarifas, onde eu ponho meus estoques? Olhando o desempenho de cada filial ou olhando o desempenho da corporação como um todo? Esse conflito local global está sempre presente. Em operações, que é o que a gente deu de exemplo, eu vou dar casos aplicados disso. Em supply chain, como é que a Zara consegue, né,
mudar a coleção a cada 15 dias, tem um sistema tão ágil de distribuição. Como é que a Amazon, vocês não se perguntam, né? Poxa, consegue ter uma variedade tão grande de produtos, a um custo tão competitivo e uma velocidade de entrega tão grande. Então, como é que a gente revê? Então, tem princípios da TOC para isso. O processo de pensamento, que é, para mim, assim, uma das técnicas mais poderosas, porque ele nos permite enfrentar problemas que não foram pensados antes pelo Goldratt, as nossas ferramentas para encarar os problemas e questionar, principalmente, as restrições não físicas, ou conseguir visualizá-las. E o que o Dr. Miguel apresentou, que é a ingestão de projetos, né? E, pasmem, né? Imagino que vocês já saibam, mas uma das referências no Brasil em TOC em gestão de projetos está a poucos quilômetros daqui e aplica há mais de 30 anos, que é a Embraer. Tá? Então, vou colocar aqui também o slide aqui. Tá? Algumas aplicações, né? Então, eu vim de uma instituição católica, né? Não basta proclamar a fé, é preciso dar o testemunho, né? Então, é preciso apresentar o milagre. Né? Então, aqui, essa empresa é bem interessante. A Unicinos teve uma crise financeira grave, fechou 12 programas de pós-graduação, então vocês podem imaginar a dificuldade que é isso, né? E a Unicinos não é uma instituição com fins lucrativos, então sou testemunha do sofrimento da instituição de abrir mão de programas com conceito 6 e 7 na CAPES. Mas é preciso manter a sustentabilidade e o mercado mudou radicalmente, né? E as instituições confessionais e comunitárias, elas têm que se readequar e, infelizmente, essa foi uma falha. O nosso programa de engenharia de produção foi um dos que não fecharam. E por que isso? Porque a gente tem uma conexão, uma interação umbilical com o mercado. E essa empresa é interessantíssima porque ela fornece o eixo do Onix. Alguém tem Onix aqui? Não? Se tivesse, teria um eixo da Bruni que fica no interior do Rio Grande do Sul. 500 quilômetros de Porto Alegre, o aço sai aqui de São Paulo, Minas, vai ao interior do Rio Grande do Sul e volta no eixo. Então, tem que ser produtivo. E eles projetaram a linha para fornecer para a General Motors durante um contrato de 10 anos. Projetaram a linha, usando conceitos do Lean, né, e alguns dos ótimos locais aqui, e assumiram um contrato de produzir 4.390 eixos por semana. E só conseguiam produzir 2.350 por semana. E tinha um contrato de 10 anos. E depois chega um momento, né, que tem uma parte que tu vai com a teoria, né? Depois vem o upa, vamos. Ataque de índio. Bota para produzir isso. E tentando produzir ao máximo, botando todos os recursos, 3 turnos, gente, não passava de 2.300 e pouco. Não atendia o prazo, duplicação e um contrato de 10 anos. Eles estavam para devolver esse contrato. Esse aluno, diretor de produção da Bruni, foi nosso aluno lá, era Lean total. Tu abandona a fé no Lean, se a gente resolver esse problema, né? Eu faço só para encher o saco dos Lean, né? Abandono, professor, eu quero resolver o problema. Então, e ele, como diretor, ele tem o empowerment de implementar a mudança. Só que, professor, eu já projetei essa linha, não deu certo. Agora eu vou vir com uma novidade, vou botar lá, se não der certo de novo, vou perder o emprego, professor. É legítima essa preocupação ou não é? Pô, o senhor está falando um troço que eu tenho que acreditar se vai dar certo. Aí é que eu brinquei um pouco antes com o doutor Miguel, né? São Tomé dizia que a gente tem que ver para crer. Mas tem outras coisas que a gente tem que crer para ver. O ITA no início não foi isso? Não teve que haver uma crença para poder ver os resultados, né? Uma ideia. Então, para não deixar o nosso aluno tão exposto, né, ao risco da mudança, a gente fez uma simulação, professora Carmen, usando dinâmica de sistemas, poderia ser por eventos discretos, tranquilamente, e colocamos, e aí o valor das instituições de pesquisa é ciência.
Quando a gente está dizendo que agora tu vai conseguir fazer as 4.000 peças, não é porque eu acho. Eu sei que tu vai conseguir fazer as 4.000. Isso é muito diferente de uma empresa de consultoria tradicional, muitas vezes quer vender. A gente sabe o que está fazendo. E esse aluno fez a tese dele sobre isso. Agora, esse caso está no segunda round de revisão no Operations Management Review, que é um bom paper, bom journal acadêmico da nossa área. E esse aluno fez essa mudança num feriadão de 4 dias. E na semana seguinte, ele passou de 2.000 e poucas peças para as 4.000 e poucas peças, implementando aquilo que a gente falou que é o tambor pulmão corta. Sem elevar, só botou, sem R$1 a mais de investimento. Aqui a gente fez as contas, isso rendeu para a empresa em torno de R$25 milhões. Isso viabilizou uma turma de mestrado, doutorado na Unicinos. Por quê? Porque agora eu sei que ciência funciona. Não foi o paper que me disse. E agora isso vai gerar o paper que vai ser disseminado para outras empresas. Outra empresa que tem aqui em São Paulo, se eu não me engano, em Sorocaba, a Dana, né? A Dana ela combina a teoria das restrições com o sistema Toyota de produção. Tem o Dana Operating System, que é o sistema de produção da Dana. Então, eles usam a teoria das restrições para gerenciar as restrições e focar, doutor Miguel, em Throughput Account, com os indicadores. Né? Eles projetam as linhas deles já considerando, se lembra ali o pulmão de espaço, que a gente falou? Se lembra ali o pulmão de peças para não deixar o gargalo parado? E aqui, quando fui a primeira vez na linha, assim, caiu uma lágrima do meu olho, né? O Gzinho em cima das máquinas. Por quê? Porque quando o gerente de produção entra na fábrica, ele precisa se preocupar com todas as máquinas? Ele precisa se preocupar com aquelas que tem o Gzinho. E logo embaixo ele tem uma luzinha verde. Se está verde, ele está tranquilo ou está nervoso? Tranquilão. Se está amarela ou vermelha, ele vai para cima. E aqui não, mas na GM, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, quando algumas máquinas elas ficam paradas, começa a tocar música de rock. E vai aumentando o volume, que é para o cara da manutenção ir lá resolver. E pela música ele sabe qual é a máquina, né, dessas críticas. Então aqui a gente tem o pulmão de projeto, pulmão de espaço. Essa outra empresa foi bem legal. Veio primeiro o gerente de produção, e depois ele conseguiu uma coisa que em 20 e poucos anos de sala de aula eu nunca vi. Ele arrastou a dona da empresa, a CEO. E a gente está falando de uma empresa que fatura alguns milhões de reais. Que também tinham... Isso aqui é a área de estocagem deles. Se lembram quando a gente fica forçando todo mundo a ser produtivo? É isso que acontece. Falta espaço para ser tão produtivo. E falta caixa também. A gente tem que pegar dinheiro e prestar. E eles aplicaram aqueles mesmos processos, né, e aquela área de... Pena que eu não botei a foto aqui. Aquela área virou uma nova unidade de negócios. E aqui o lead time deles, que estava em torno de 30... variação de lead time 30 dias, se eu não me engano, aqui já estava em torno de 9 dias o lead time. Uma redução de 90% do tempo, sincronizando 100% e com uma redução de 25%. Tá? Aí no outro semestre a dona da empresa foi fazer a aula. Essa é uma das empresas que eu mais me orgulho aí também, já estou concluindo. O nosso mestrado na Unicinos custa em torno de R$80 mil e o doutorado 120 mil, 110, 120 mil reais. E esse aluno queria pagar o doutorado e, professor, eu vou botar 120 mil nesse negócio. Eu vou recuperar esses 120 mil? Se fizer tudo que eu mandar sem chorar, sim, mas não pode chorar, né? Tem que trabalhar duro. E ele era diretor da América Latina de Segurança e Saúde do Trabalho, que é um dos objetivos da ONU, né? Uma das ODS é o trabalho decente. E aí a gente utilizou
uma coisa que é dificílima com todos os CEOs que eu converso, qual é a coisa mais, eu pergunto, qual é a coisa mais difícil do CEO? Conseguir compartilhar a visão que eu tenho para esse negócio. Fazer as pessoas criar uma visão compartilhada, né? Enxergar para onde a empresa tem que ir e o que eu tenho que trabalhar. E a teoria das restrições tem uma outra ferramenta que é a parte de estratégias e táticas. E muitas vezes parece que tem uma dicotomia, né? Para eu ter um trabalho mais seguro, eu vou ter que ser mais improdutivo, vou ter que usar mais EPI, vou ter que, né, trabalhar mais devagar. E ele usou um software aí, o senhor conhece o Harmony, para criar todas as estratégias e táticas de desdobramento da estratégia de segurança da ThyssenKrupp, agora TKE, né? E usou o conceito de simplicidade inerente. Como é que a gente define complexidade? Quantidade de elementos que eu tenho no sistema e o nível de relacionamento entre os elementos. Então, quanto mais complexo é um sistema, quanto mais elementos e quanto mais interconectados eles estão. Essa é a definição do Sterman, de outros pesquisadores da área de complexidade. Só que a chave da simplicidade está justamente nisso. Quantos pontos eu tenho que tocar aqui para alterar a dinâmica desse sistema? Um único. Quantos pontos eu tenho que tocar para mudar a dinâmica desse sistema? 5. Para a teoria das restrições, um sistema é mais complexo quanto mais graus de liberdade ele tem. Por isso que, quanto mais complexo um sistema, mais profunda é a sua simplicidade inerente. Isso é contraintuitivo, né? Noves Fora, que não a gente brinca, a fábrica dele ganhou o prêmio de fábrica mais segura do mundo. Vou pular aqui. E também ganhou o prêmio da fábrica mais produtiva do mundo, e a ThyssenKrupp está presente em 80 países. Né? Então, e hoje ele é vice-presidente global da TK, mora na Alemanha, recuperou os 110 mil dele, está felizão. Então, senhores, estou dizendo a empresa, estou dando o nome da pessoa, hoje tem LinkedIn para todo mundo, é ou não é? Qualquer um aqui pega o celular, escreve o nome dele, manda mensagem, então, sem cobra na grama. E a outra que a gente insistiu para estar aqui, né, mas a gente entende também que tem N projetos, é a Embraer. Tem aqui no próprio YouTube, né, o caso da Embraer, porque a Embraer é uma referência, né, no desenvolvimento de aviões, né, em termos de horas de entrega de projeto. E eles utilizam há mais de 30 anos a corrente crítica. Quando eu fiz uma visita ali para eles também, a parte de estratégias e táticas. Então, é uma empresa que tem muito disseminado, e no TOC ICO eles têm uma participação bastante ativa e está muito perto de vocês, né? Só a minha dorzinha de cotovelo que eles podiam nos ajudar a divulgar um pouco mais a teoria das restrições. Encaminhando para o final, né? O bom de assumir alguns cargos de gestão é que a gente consegue implantar algumas ideias, né? E algumas paixões. Então, a minha paixão é a teoria das restrições, estudo aí há mais de 25 anos, né? Então, todo verão imprimo todos os artigos que saíram no último ano, aproveito a nossa água lá no Rio Grande do Sul, da praia gelada, né? Não dá para entrar muito no mar, fico lendo os papers na beira da praia. E quando eu assumi a coordenação da graduação, né, fui convidado, agora eu tenho a chance, né? E aí a gente criou uma disciplina de teoria das restrições, disciplina de 60 horas, obrigatória, e a gente tem hoje, lá no Rio Grande do Sul, mais de 1.000 engenheiros formados em 60 horas, nesse conteúdo. A gente conseguiu construir também no mestrado e doutorado uma disciplina obrigatória também, de mais 45 horas, mais de 400 doutores. Hoje, se vocês fizerem uma busca na Scopus, o nosso grupo de pesquisa é quem mais publica em teoria das restrições no mundo, né? Então, a gente é uma referência nesse assunto científico. Um colega da Unicinos foi para a URGS e criou essa disciplina também na Federal do Rio Grande do Sul.
com mais de 120 mestres e doutores formados, especificamente em teoria das restrições. E agora que eu cheguei na ilha, né, no Santa Catarina, uma das primeiras portas que fui bater foi no Dr. Miguel, e, né, foi muito bem recebido, na UFSC. Então, a gente está lá, né, no trabalho de base. Esse semestre a gente vai formar aí 15 mestres e doutores, e eles vão gravar alguns vídeos, daqui uns dias eu vou botar no LinkedIn, aí vocês vão poder a oportunidade de ouvir, não de mim, nem do Dr. Miguel, mas para quem eu trabalho, né, eu sou um meio. O fim do meu trabalho são os alunos. Então, vocês vão poder ter a oportunidade de ouvir deles, né, a experiência que foi da disciplina e de conhecer. Então, espero ter passado um pouco da paixão que eu tenho por esse assunto para vocês. Estou muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, de conhecê-los, e estou à disposição aí para o que vocês considerarem apropriado. Muito obrigado.